Eu sempre mexo nessa televisão. Olá, estudante da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez a gente vai falar sobre o módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos com você, estudante. Então, vamos começar a pensar no que é texto poético na nossa aula, tá? A gente já falou sobre isso, mas hoje a gente vai continuar falando e falar, inclusive, da sua função na sociedade, a sua função social. Mas antes vocês sabem, né, que eu nunca estou só, estou aqui com Midian, a nossa intérprete de Libras, tornando aí a aula acessível. E acessibilidade, né, o termo acessível é muito importante para a gente refletir, principalmente porque estamos, não é, vivenciamos uma semana dedicada à pessoa com deficiência, dedicada à conscientização dos direitos que as pessoas com deficiência têm e do direito enquanto cidadão, enquanto cidadã, não é? Então é muito importante, a gente vai falar sobre isso também. Estou aqui com o Deivinho, estou aqui com o Deni, nosso produtor. Então vamos embora que a aula é feita pensando em você. Então aproveite. Para começar, eu trouxe um poema de Paulo Freire, né, o título é Escola é. E nesse poema, Paulo Freire, né, o patrão da educação, já que também estamos falando dele e vamos falar bem mais, porque é importante a gente pensar nas ideias que ele nos deixou, nas concepções de educação, do que é educado, do que é escola. E aí, nesse poema, ele vai definindo, vai colocando algumas coisas para reflexão. É claro que não temos aí o poema todo, só foi um recorte, tá? Mas é importante começar lendo esse poema para a gente falar de texto poético, para a gente falar de acessibilidade, pessoa com deficiência, falar do que é escola, falar com você, estudante da educação de jovens e adultos, que muitas vezes, não, sempre, né? Precisa batalhar tanto, tem um primeiro turno, segundo turno, às vezes chega do trabalho cansada, mas mesmo assim não desiste e está aqui com a gente. E aí Paulo Freire diz assim, escola é o lugar que se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E aí, nesse trecho do poema, né, de Escola é, tem como título, ele traz uma ideia muito importante. Do que é escola para você? Nós vamos ver em outros momentos que, conversando com estudantes da EJA, como você, daí do outro lado da telinha, alguns me dizem que escola é família. Professora, a escola para mim é minha família, é lá que eu me sinto bem, é lá que eu me sinto amado, amada. Isso faz a gente refletir no conceito de concepção de escola. Já não podemos pensar que escola é aquela sala de aula, né? 4 paredes, só tarefa, só atividade, só escrever. Não. Escola é o lugar que a gente aprende. Escola é a sua casa, escola é uma visita ao shopping, se a gente aprende, uma visita a uma praia, é uma escola. A vida é uma escola. E pensando nisso, quando ele diz assim que o diretor é gente e o coordenador é gente, por que Paulo Freire escolheu a palavra gente para fazer essa comparação? Escola é gente. A escola só se faz com a interação das pessoas. E a gente costuma pensar, né, a correria do dia a dia,
nos afasta disso, dessa concepção. A professora é gente, né? O professor é gente. Muitas vezes as emoções, elas estão ali. Nem todos os dias a gente está bem. Nem todos os dias a gente está com aquele ânimo de estudar. Mas é justamente porque a escola se faz com pessoas. Então, essa escola humanizada, essa educação humanizada, foi Paulo Freire que trouxe aí para a gente, contribuiu com essa concepção que até hoje se propaga, certo? Perpassa por tantos tempos. E aí, com esse poema, com essa poesia, porque eu quero te perguntar, o que é poesia? Defina com uma palavra o que é poesia. Se eu tivesse que te perguntar agora e você pudesse me responder, tá? Então pensa daí, me responde daí, que a gente vai construindo essa concepção. Eu diria que poesia é emoção, poesia é reflexão, poesia é sentimento. Então eu pensei nessas palavras que poderiam surgir, e aí poesia é magia, encanto, sentimento, emoção, reflexão. Percebam que eu conceituei poesia com que ela nos traz o encanto, ela nos traz o sentimento. Poesia, gente, é como a gente enxerga, como nos toca aquele texto. Esse texto aqui, Escola é, de Paulo Freire, com certeza te tocou, porque você pode ter lembrado do momento que parou de estudar, o porquê parou de estudar, pode ter lembrado de alguma situação que você não gostou, né, que viveu na escola, mas aí lembra que a escola é feita de gente, tá, de ser humano. Então, esse texto é uma poesia, te trouxe emoções, tá, boas ou ruins, mas te trouxe as lembranças, as memórias. Então, poesia é justamente isso, é algo abstrato e cada um vai conceituando de sua maneira, tá certo? Mas a poesia, né, dependendo de um contexto, terá um sentido diferente. Como assim, professora? Se eu trouxer esse mesmo texto de Paulo Freire para uma sala com as crianças de 8, 9 anos, elas ainda estão aí no ensino fundamental, anos iniciais. Com certeza, para elas, a gente vai ter um sentido diferente do que eu tenho com esse texto. Do que você, enquanto adulto, enquanto mãe, enquanto avó, tem com esse texto. Então, depende da situação, depende de quem está lendo, depende do contexto que esse ser humano está inserido. Se essa criança, ao ler esse texto, ela for, né, de uma comunidade estável, de uma comunidade rica, ela vai ter um sentido. Quando eu trago para uma criança que está numa comunidade de baixa renda, onde falta água, onde muitas vezes falta comida, o sentido desse texto vai ser outro, totalmente diferente. Então, poesia precisa ser lida e considerada a partir de um contexto. Tudo bem? Então, beleza. A poesia abre margem para diferentes interpretações. Com o texto poético, podemos tocar em diferentes assuntos, inclusive os sensíveis. Sim, os sensíveis, né? Quando a gente traz aí o racismo, o preconceito, a gente pode trazer isso através de uma poesia para discussão em sala de aula, para a nossa vida, tá? Então, a poesia abre margem, sim, para cada discussão, abre margem para a gente falar de diversos assuntos. A poesia, ela é dividida em versos que agrupados são chamados de estrofes, certo? Ainda que a gente tenha um conceito muito abstrato, que a poesia é emoção, é sentimento, a gente tem uma estrutura de um texto poético, que é o que a gente pode prestar atenção, estudar e para escrever também uma poesia, um poema.
Verso, cada linha escrita. Estrofe, um conjunto de versos. Então, se a gente voltar aqui para a nossa poesia, a gente percebe que temos duas estrofes, tá? Temos duas estrofes. E cada estrofe, uma tem mais, né? Uma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos e a outra tem 5 versos, certo? Então, verso é como a gente chama cada linha escrita de um texto poético, de um poema, de uma poesia, certo? Estrofe é o conjunto desses versos. Pode ter um conjunto de 2 versos, pode ter um conjunto de 3, ou assim como vocês estão vendo. Algumas poesias, a quantidade de versos, né, em cada estrofe, ela é fixa. Então, às vezes você encontra poesia com 5 estrofes, mas cada uma tem 4 versos. Então, elas são fixas, são regulares. Mas, outras poesias, a gente pode ter essa dinamicidade, né? A gente pode ter 5 versos em uma, 4 versos em outra. E assim a gente se faz um texto poético. Então, verso, cada linha escrita, estrofe, um conjunto de versos. Tá bom? E a gente tem que pensar também no que traz o som da poesia, do texto poético. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada. Por isso a preocupação com a rima. Quando eu trago uma música, imagina uma música aí e tem somos verso e poesia, outono e ventania. Foi um trechinho de uma música que eu trouxe. Antes de ser música, ela é uma poesia, ela é um texto, tá? Então, tem a rima. Cadê a rima aqui? Ó, poesia termina com IA e ventania também termina com IA. Uma rima com a outra. Então, rima é a combinação, não é? Da terminação das palavras. Então, quando no poema lá de Paulo Freire a gente tem gente, 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 em cada verso é uma forma de rimar também. Isso traz uma sonoridade para o poema e permite muitas vezes que esse texto vire canção, vire música. Para ser música, a gente precisa do som, da sonoridade. E essa rima é essencial. Ela traz o ritmo do texto poético, tá bom? Então, pensando assim, a poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registro de poesia no Egito 25 séculos antes de Cristo. Então, só a título de informação para a gente pensar da importância, da função social que a poesia tem. Ela está presente na nossa humanidade há muito tempo. E ela vem se desenvolvendo, ela vem avançando, ela vem se transformando. Hoje a gente tem o cordel como arte literária, hoje a gente tem poesia concreta, que é aquela poesia que as palavras se juntam para formar uma imagem. Então, a gente tem várias formas, né, de textos poéticos, mas estamos falando aqui da função social. A gente pode tratar de assuntos diferentes, a gente pode trazer assuntos delicados, a gente tem emoção na poesia, a poesia te toca enquanto ser humano, tá certo? Então, é importante a gente pensar nisso. E trazendo para a linguística, né, para o que a gente estuda na nossa língua portuguesa, a gente tem algumas ferramentas que possibilitam a escrita de uma poesia, tá? E uma delas é a metáfora, que é uma figura de linguagem, tá bom? Quando eu digo lá no texto que a escola é gente, eu estou comparando implicitamente, né? A escola com gente, tá certo? Então, a escola é gente, é uma metáfora, tá bom? E quando eu trouxe aqui, só para a gente finalizar, um poema que se tem aí o título, Os Poemas, para a gente pensar
na concepção de poema e também perceber mais uma vez o que é metáfora. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como o de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, quando o poeta traz aí que os poemas são pássaros que chegam, né? É uma metáfora. Ele está usando a linguagem figurada, tudo bem? Mas não se preocupa. Próxima aula eu vou retomar esse conceito e a gente vai pensar mais ainda sobre a função social da poesia. Tudo bem? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.